Meus queridos, o tema deste momento agora, desta gravação, é a união estável. Algo já comum, que nos soa como conhecido, né, nos redutos sociais, mas que precisa efetivamente de uma atenção nossa, aqui dentro do território do direito de família, sobretudo porque, em termos históricos, é um instituto muito recente na realidade nacional. Tá? Então, a ideia da família brasileira, se a gente der um passo atrás para entender o percurso histórico da Constituição da União Estável, a ideia da família brasileira é uma ideia centrada fundamentalmente no casamento. Então, conjugalidade e família no Brasil sempre foi entendida à luz da porta de acesso exclusiva que era o casamento. Basta a gente folhear o Código de 1916, primeiro diploma específico a tratar das relações civis brasileiras, para percebermos que ali a regulamentação da família brasileira, do vínculo conjugalidade, se perfazia exclusivamente no casamento. Não existia outro formato de relação familiar tratada em nível jurídico. Tá? Então, a gente começou a perceber a necessidade, a se movimentar como juristas na organização ou no reconhecimento de efeitos jurídicos a esta realidade, que é uma realidade informal, né? A da união estável, lá pelos idos da década 60, de 60, de 70. E de um modo muito tímido, gente. Tá? Por quê? Porque nós estamos sedimentados numa cultura jus-romanística, de direito romano. Aprendemos desde o primeiro semestre do nosso bacharelado que a norma primeira, que a fonte imediata do direito, é a lei, a norma escrita. De modo que, quando nós não a temos em nosso favor, é muito difícil o pensamento jurídico se sentir confortável para defender, em outros segmentos, em outras searas, o reconhecimento jurídico de um determinado instituto. Tá? É o que aconteceu com a União Estável. Então, pelos idos de 1960, é que doutrina e jurisprudência foram, aos poucos, tentando burilar, desenhar um relacionamento informal conhecido, então, como instituição familiar. E não foi simples, não foi fácil, não foi algo que decorreu de uma hora para outra, assim, de bater o martelo e de se dizer, a partir de agora, reconheceremos como família brasileira a União Estável. Não. Tá? Até lá, 60, a década de 60, qual era o raciocínio que imperava na sociedade brasileira? Para ser família, era necessário decorrer do casamento, do vínculo formal, solene, da conjugalidade inerente, íncita ao casamento, e tudo que não fosse casamento seria considerado como concubinato. Os indivíduos que se reunissem informalmente pretendendo instituir uma família que não fosse sedimentada à luz do vínculo solene do casamento, seria qualquer coisa para o direito. Seria considerado algo repudiado, rechaçado pela ordem jurídica e, por isso, não seria família. Né? Qual era o raciocínio, então, que se estabelecia naquele momento? Ora, se o direito confere a possibilidade de que a conjugalidade se dê através do casamento e as pessoas não buscam o casamento, é porque querem algo inidôneo, algo desonesto. Onde tem fumaça, tem fogo. Se estão reunidos a látere do casamento, apesar do casamento ser algo acessível a todo e qualquer indivíduo, então deve ser considerada uma iniciativa ilícita. Assim se pensava. E os indivíduos concubinos, e vejam que o nome é um nome pesado, né? É um nome que tem uma carga pejorativa evidente. Os concubinos eram pessoas repudiadas e ignoradas pelo filtro do direito. Não importava se viveram por 5, por 10, por 15 ou por 30 anos, essas pessoas não haveriam de ser consideradas sob o manto da juridicidade familiar. Então, qualquer patrimônio que se constituíssem, qualquer laço ali entabulado, não teria importância para o direito. É claro que se a gente olhar para os lados e perceber a realidade tipicamente nacional, né, como a gente já conversou desde o início dos nossos encontros, claro que a gente vai perceber que existem inúmeras famílias reconstituídas que não passaram pelo laço do casamento. Claro que num Brasil cuja extensão territorial é inegável como a nossa, é de muitos países dentro de apenas um só país, que a gente vai perceber pessoas ignorantes que viveram à margem da juridicidade e que resolveram viver juntos e constituíram a experiência de afeto sem passar pelo fenômeno solene do casamento. E não dava mais, né, para reconhecermos apenas o casamento como única porta de acesso, muito embora fosse considerada a mais importante, a mais amadurecida, a mais razoável, era indispensável se perceber mesmo outros mecanismos, outras alternativas, outras percepções
a respeito da família brasileira. E isso foi o que motivou, né, o pensador do direito a começar a desenhar um outro percurso, que não foi simples, nem foi romanticamente estabelecido, como eu disse. Né? Não foi algo que veio de uma hora para outra batendo-se martelo e dizendo agora a família informal será igualmente estabelecida e considerada nos mesmos moldes que a família formal decorrente do casamento. Não, não. Lá pela década de 60, ainda sem nenhuma lei sobre o assunto, o que existiu foi um movimento doutrinário e jurisprudencial tendendo, pelo menos, a reconhecer efeitos patrimoniais de um laço informal que aparentasse a conjuntura do casamento. Então começou-se a se fazer uma divisão do concubinato, que outrora era uma relação espúria, imoral e não reconhecida pelo direito, para lá, através do movimento doutrinário jurisprudencial dos anos 60 e 70, começar a ser percebido, ser subdividido em concubinato puro e concubinato impuro. O impuro era aquele, gente, que realmente fosse considerado, viesse a ser considerado como uma relação, uma experiência informal e imoral. Por exemplo, indivíduos impedidos ao casamento. Pai e filha não podem se casar. Se essas pessoas se reunissem num lar e vivessem juntas, seriam consideradas pessoas concubinas, porque o que está proibido ao casamento está proibido à juridicidade da família. Não se reconhece, não se aprova moral e juridicamente aquela iniciativa de quererem se tomar como marido e mulher, pai e filha, por exemplo. Então este concubinato continuou a ser ignorado e continua até o momento presente como entidade familiar e não sofre, não goza de nenhum apoio jurídico, porque existe ali um impedimento que transborda o casamento. Um impedimento que é um impedimento ético e jurídico, por consequência, para as uniões familiares. Este é o concubinato impuro. Só que a gente não pode colocar no mesmo caldeirão, na mesma vala, toda e qualquer experiência informal. Nem sempre Maria e João, que se reúnem informalmente e estabelecem uma família, são pessoas como pai e filha, como indivíduos submetidos aos impedimentos ao casamento, certo? Então, ao lado da figura do concubinato impuro, o imoral, o inidôneo, o não aprovado pelo direito, é lógico que na dinâmica familiar que nós temos na sociedade contemporânea, encontramos outros laços constituídos informalmente como família, que se reúnem, que se querem bem, mas que não passam pelo laço do casamento. Estes não podem ser considerados concubinatos impuros porque eles não estavam impedidos ao casamento, mas por qualquer outra razão no mundo dos fatos fez com que eles não fossem ao altar, não buscassem o procedimento preparatório, prévio da habilitação ao casamento, não dessem a esta união a juridicidade decorrente do casamento. Vivem como, entendia-se lá em 1960, como concubinos, mas não num concubinato impuro, e sim num concubinato puro. Então, a partir de 60, todas aquelas uniões que eram consideradas a prioristicamente como concubinatos impuros passaram a ser subdivididos como concubinatos puros e concubinatos impuros. Os impuros entravam na vala do desprezo do direito mesmo, porque eram uniões impedidas, juridicamente impedidas de serem reconhecidas como família. As outras, informais, mas não proibidas, não rechaçadas eticamente, haveriam de ser consideradas como concubinatos puros. Primeira diferença ainda tímida neste percurso em prol do reconhecimento jurídico que depois a gente chamaria de união estável, concubinatos puros. Aí o direito começou a lançar luz, a dar atenção, por doutrina e jurisprudência, a este formato, ao concubinato puro. Aquelas pessoas que estavam no âmbito da informalidade, mas que não estavam impedidas de buscar o casamento. Deu-se juridicidade plena a estas uniões? Não, queridos, ainda não. Porque ainda dentro de um território, de um movimento tímido, o que se oportunizou ali para estas famílias foi a repercussão patrimonial, porque se entendeu não ser justo que elas se reunissem, se congregassem, vivessem anos a fio juntas e não tivessem a repercussão lá ao final, como por exemplo do evento morte, não viessem a ter a repercussão patrimonial da vida em comum. Então, ao concubinato puro, começou-se a se dar alguma juridicidade, que a gente vai ver daqui a pouquinho qual o percurso, qual o mecanismo que foi adotado para que estas uniões, o concubinato puro, viesse um dia a se tornar união estável. Instante só.